Bom, não tem melhor jeito do que começar a semana, pelo menos pra mim, já com tudo organizadinho, a comida planejada, feita, pronta pra hora que a fome bater. Porque eu sei que não dá pra ficar todos os dias horas lá na cozinha pra preparar um almoço, pra preparar um jantar, pra preparar um café da manhã. E eu tenho certeza que se esse fosse o meu caso, eu recorreria pro delivery e em algum momento aqueles quilinhos a mais já iriam estar aparecendo e eu não ia estar contente. E como tudo na vida, né, que a gente faz com certa frequência, eu fui aprimorando as minhas habilidades para tornar esse processo e esse preparo dessa comida o mais fácil e o mais rápido possível. E claro, o mais econômico também, né? Dentro disso, eu desenvolvi técnicas para que a minha comida, que é a que eu vou ensinar para você, tenha sabor e qualidade. Com as combinações perfeitas, é aquela comida que alimenta o corpo, a alma, porque tem muito sabor, não pesa nem na barriga e nem no bolso. Então, dentro desse meu jeito stronger que eu desenvolvi, eu vou te contar agora 7 erros para que você não cometa na hora de fazer, na hora de preparar a sua comida congelada em casa. O primeiro erro mais cometido por quem quer fazer a comida congelada para a semana em casa, ali já quer fazer para deixar tudo bonitinho para a semana, é achar que a comida tem que sair do fogão prontinha, como se fosse para o consumo imediato, igual a gente faz para o consumo imediato. E eu já venho aqui te dizer que não é assim. A cocção da comida congelada, ela não termina no fogão. Então você não pode tirar do fogão como se você já fosse consumir. Tem o ponto certo que você tem que tirar essa comida. Ela não pode ser cozida demais e ela não pode ser cozida de menos. Porque tem um fatorzinho bem importante nesse meio, que é a água. A água, quando a gente fala de comida congelada, ela é o nosso maior inimigo e também é a nossa maior amiga. Então a gente tem que saber lidar com ela na dosagem certa para que a nossa comida não vire uma sola de sapato e também não vire uma sopa dentro de um prato, uma sopa de arroz com feijão, abobrinha e carne. Não vai ficar legal. Então, é muito importante que você tenha essa consciência que a comida ela não tem que sair do fogão, ela não deve sair do fogão, como se você fosse fazer o consumo imediato. Segundo ponto importantíssimo, na comida congelada a gente tem que saber usar muito bem os nossos espessantes. O que são os espessantes? Normalmente a gente usa os espessantes para molhos. Por exemplo, você vai fazer um estrogonofe, você vai fazer um purê de batata. Então, o que você usa normalmente? O que normalmente a gente usa na cozinha? A gente usa creme de leite, a gente usa o próprio leite misturado com amido de milho para fazer aquele caldo mais grosso, mais cremoso. Dentro da comida congelada, esses ingredientes, eles não funcionam. Tem os ingredientes certos que você usa para espessar dependendo do tipo de ingrediente que você está utilizando. Então, por exemplo, 2 ingredientes que me ajudam muito nesse momento é o leite de coco e também o requeijão cremoso ou cream cheese, dependendo do caso. Como que você vai saber o que você vai usar para quê? Por exemplo, o estrogonofe, eu gosto muito de usar o leite de coco, porque por mais que ele vai para o congelamento, quando aquele molho é aquecido, ele não perde consistência. Mas como é que você vai saber qual que você vai usar para quê? Isso é uma das coisas que eu te ensino lá no Stronger Together, porque depende muito de qual preparação, para que finalidade. Então, esses ingredientes como creme de leite e o leite espessado com amido, ou se você costuma usar o leite para temperar o seu purê, não faça isso, porque você vai perder qualidade, a textura depois do descongelamento não vai ficar legal. Um outro erro muito cometido e que é assim, é o ponto final, mas que estraga a sua comida, é não saber aquecer da forma correta. Eu conheço muita gente, como vocês sabem, eu tenho experiência, talvez você não saiba, tô te contando agora, eu tenho experiência já de mais de 10 anos trabalhando com comida congelada, sempre forneci essas marmitas congeladas, né? E um dos maiores problemas que eu tinha com os clientes era isso, que a comida saía perfeita do meu restaurante para ir para casa dele, mas chegava lá, ele aquecia mais do que tinha que aquecer. A comida ressecava, a comida ficava ruim. Ou também acontecia o contrário, ele aquecia de menos e aí a comida não terminava de cozinhar, ela ficava aguada e não ficava legal.
Então, uma das coisas mais importantes é você saber aquecer a sua comida e ter esse time pro consumo. Como eu falei, ela vai sair do fogão, ela não vai sair pronta. Mas aonde que você vai terminar essa cocção? Vai ser lá no descongelamento, que é normalmente no micro-ondas. Quando a gente faz um descongelamento, um pré-descongelamento no refrigerador, que seria na geladeira, e depois a gente põe no micro-ondas, a gente já muda. Então, quando a gente muda o modo de aquecer a nossa comida, a gente tem que mudar também o modo de preparo. A gente tem que pensar nisso na hora que a gente está lá cozinhando. Então, como é que você vai saber quanto tempo que tem que cozinhar, como tem que cozinhar para acertar com o time do seu aquecimento e você não errar no seu aquecimento, dependendo daquele que você for escolher. Então, isso você tem que ter em mente para que você não erre nisso, porque você pode ter um super trabalho para fazer a sua comida, você fazer um esforço, pegar os melhores ingredientes, mas vai dar tudo errado se você errar quando você for aquecer a sua comida. Um outro erro muito comum que eu falo aqui, quando a gente faz a nossa comida planejada, a gente tem um ponto positivo, uma super vantagem, porque a gente economiza, né? Se eu sei o que eu estou colocando dentro do meu prato, eu sei quanto eu estou gastando, né? Porque eu comprei os ingredientes, então eu sei quanto eu estou gastando. Só que se você não tem uma balancinha de precisão para você pesar os alimentos e fazer as refeições balanceadas, cada uma com a quantidade certinha, isso vai te trazer problema, porque você ou vai ter marmitas, né? Você vai ter refeições, você vai ter pratos com comida demais e você vai ter pratos com comida de menos. E isso não vai ser bom, porque vai ter dias que você vai achar que a sua comida não é suficiente, vai ter dias que você vai falar, não, isso aqui não funciona pra mim, por quê? Porque você não fez do jeito certo, porque você não pesou, você não sabe. E também dentro desse erro do peso também entra o erro de não saber atender as categorias dos alimentos. Então, em todas as refeições, a gente tem que ter proteínas, a gente tem que ter carboidratos e legumes e verduras. Só que você tem que saber distribuir isso do jeito certo para que a sua comida fique balanceada. Então, isso é muito importante e um dos utensílios que faz mais diferença na hora que a gente vai montar as nossas refeições é a balança e ela é imprescindível. Um dos maiores erros é este também, de fazer as coisas de olho. Quando a gente está falando de comida congelada, de fazer a alimentação da semana, fazer o planejamento, fazer de olho não funciona. Esse erro aqui eu tenho certeza que você já cometeu, porque é muito, muito, muito comum. É querer inventar demais. O que eu sempre digo é, menos é mais. Então, não inventa de fazer 10 tipos de macarrão diferente. Eu vou fazer macarrão com brócolis, eu vou fazer macarrão com abobrinha, eu vou fazer arroz com espinafre, eu vou fazer purê de batata, e eu vou fazer purê de abóbora, e eu vou fazer purê de batata doce, e eu vou fazer também um purê de mandioquinha, porque aí eu vou ter várias refeições na semana e várias refeições, cada uma diferente da outra, e assim eu não vou enjoar, vai ser tudo lindo, só que não. Porque o seu processo vai ficar inconcebível. Vai ser uma coisa assim, vai ser uma trabalheira danada. Você vai ter 1 milhão de coisas para pensar ao mesmo tempo. E aqui a gente está falando de processos rápidos, de fazer a marmita em pouco tempo, sabe? Para a semana inteira. É uma coisa que é para deixar o seu dia mais fácil. Você está complicando. Não é assim. Não inventa um monte de preparações, não inventa um monte de coisa. É menos que é mais. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter um planejamento de como que você vai fazer com poucas preparações para que você tenha uma grande variedade e você não fique sempre na mesmice e você consiga atender as necessidades do seu corpo nutricionais e as necessidades também para que você não caia na mesmice no seu paladar, não se acostume com aquela comida e você não consiga mais seguir o plano que você estabeleceu para você. Como é que você vai saber isso? Tudo isso eu te conto aqui no Stronger Meal Prepper. Mais um erro comum é o oposto do erro que a gente acabou de falar. De fazer demais é o fazer de menos. É fazer todas as refeições todas iguais. Aí você tem um problema. Por mais que você consiga até ter o suficiente nutricionalmente, você não aguenta por causa do paladar. Você se cansa, aquilo fica monótono e você nunca mais vai querer seguir um plano alimentar que é extremamente benéfico para a sua saúde, para quem quer tá fazendo processo de emagrecimento ou para quem quer só uma praticidade na vida, quer as coisas mais fáceis,
quer gastar menos, só que se você fizer tudo igual, você não vai conseguir manter isso. Aí você vai fazer por 1, 2, 3, 4, 5 dias talvez, aí no sexto dia você já não quer mais, você vai ligar pro delivery, você vai gastar o que você não tinha planejado. Então assim, fazer tudo igual também é um buraco. Não vai dar certo por um tempo muito longo, tá? Porque você não vai aguentar manter isso. E eu falo isso por experiência própria, por eu já ter vivido isso, por eu já ter passado por isso e porque eu vejo meus alunos, eu vejo minhas alunas passando por isso também. E eu já tô te falando que esse é um dos erros que eles mais cometem. E o outro erro entra também nessa parte do processo de se tornar muito cansativo, porque assim, se a gente ir todo dia pra cozinha fazer comida, não dá. Mais de 1 hora por dia, 40 minutos que seja, cansativo, né? Então, por que a gente faz o meal prep? A gente faz o meal prep para ficar mais fácil nossa vida. E aí, o que vai deixar esse meal prep mais fácil? São as tecnologias, são os utensílios. E o que eu sempre digo aqui, utilize os utensílios a seu favor. Esse é um dos maiores erros. Não queira fazer do jeito mais difícil. Se você tem um descascador de legumes, se você tem um liquidificador, se você tem um processador, se você tem um ralador, se você tem essas coisas simples, elas vão te ajudar no seu processo, vão deixar o seu meal prep muito mais fácil, o seu preparo muito mais fácil. Então, não deixe de usar a tecnologia que você tiver a seu favor. Eu gosto muito, eu sempre digo aqui, eu tenho muito panela de pressão elétrica, ela me ajuda muito, pode ser a panela de pressão normal também. A air fry para quem tem ajuda bastante, o forno é o nosso aliadíssimo. Então assim, use as tecnologias a seu favor. A gente consegue fazer só com fogão e panelas normais? A gente consegue. Mas o que você tiver de tecnologia vai ser muito bom para te ajudar. Então não as ignore. Não cometa esse erro de ignorar as tecnologias que você tem para te ajudar. Se você gostou do que eu te falei aqui, eu já te dei 7 erros para você não cometer. Eu tenho certeza que só de saber disso daí, você já vai melhorar a sua comida, assim, vai colocar em outro patamar. Se você começar a perceber que você esses errinhos e ir arrumando aqui, arrumando ali, você já vai conseguir fazer uma comida muito melhor. Mas se você quer saber realmente o jeito certo de fazer, o jeito que funciona, que você não vai ter problema, que você vai conseguir preparar a sua comida em 2 horas para a semana toda ou para 15 dias, para fazer a sua lista de compras, quais são as técnicas que você precisa saber, quais são os times da sua comida, quanto tempo para cozinhar lá no fogão, como é que eu tiro, como é que eu faço, quanto de comida eu coloco dentro do prato, eu coloco quanto de arroz, eu coloco quanto de feijão, eu não sei, eu coloco feijão junto, coloco feijão separado, como é que funciona, eu ponho os grãos, não ponho, tudo isso eu te ensino aqui no Stronger Together. Será que tem que branquear os vegetais antes de congelar? Será que sim? Será que não? Como é que faz? E aí, hein? Você sabe? Então vem comigo. Aqui você vai ter almoço e jantar pronto a hora que a fome bater. Eu te ensino como que você vai fazer o seu meal prep de café da manhã para que todos os dias você possa tomar o seu café da manhã gastando menos de 3 minutos por dia. Combinado? Então clica aqui nesse link e vem comigo pro Stronger Together. E não esquece que aqui você tem 15 dias de garantia. Então, se você achar que esse conteúdo que você vai receber assim que você clicar nesse botão aqui não vai valer a pena, é só você pedir que a gente reembolsa todo o valor pago.